Pois bem, boa noite a todos e a todas. É de fato um prazer estar aqui para a gente conversar. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto importante, que eu considero importante, que é sobre a comunidade do sítio Araçás. A comunidade do sítio Araçás, né? Então, para mim é interessante, né? O sítio Araçá uma comunidade. O sítio Araçá fica a cerca de 6 quilômetros do município de São João do Rio do Peixe, né? Onde naquela localidade mora cerca de 86 famílias, que corresponde mais ou menos 300 pessoas, 280, 300 pessoas mora no sítio Araçá, né? Então, antes podia perguntar, mas o que é que tem tão de importante no sítio Araçá, né? Então, no sítio Araçá, a família, ou as famílias que moram lá, né, são famílias que ainda não foram assim influenciadas pela mídia, pela grande mídia, né? Então, uma família que ainda é, o hábito ainda de rezar, de fazer promessas, né? De estar perto do santo, de fazer promessas propriamente dita, né? Inclusive há uma compreensão assim muito forte, né? De, por exemplo, conservar o ódio, inveja, egoísmo, orgulho, essas coisas não existem nessa comunidade, não é? Então, assim, eu acho que no final do século passado, quer dizer, há cerca de 20 anos atrás, para o início desse século, né, foi justamente no período em que Eduardo Coutinho, né, Eduardo Coutinho, um grande cineasta brasileiro, né, esteve no sítio Araçá e permaneceu cerca de 30 dias com essas famílias, conversando, né? E conseguiu, inclusive, um filme, né, que foi lançado em 2005, né, O Fim e o Princípio. É um documentário brasileiro que trata da população do sítio Araçás, né? Muito bem. Então, essa é uma das coisas que a gente resgata, né? Mas falar do sítio Araçá, o que é mais interessante é falar da casa de Zé de Souza, né? Então, a casa de Zé de Souza é uma coisa espetacular. Eu, particularmente, tenho muito orgulho, satisfação e prazer assim, de falar da casa de Zé de Souza, porque eu vivi aquele realmente momento, né? Lá na casa de Zé de Souza. Então, a casa de Souza tem dois motivos para ser muito bem frequentada. Na verdade, a casa de Souza era bastante frequentada, né? Uma localidade no sítio, né? Mas que gente o dia todo passava por lá. Então, havia dois motivos para que isso acontecesse, né? O primeiro é que Zé de Souza era casado com Dona Peixe, Dona Corinta, que era professora da Escola Mista de Araçás, né? Então, ela era professora e lecionou cerca de mais de 25 anos, aí, quase 30 anos, né? Então, aquela criançada no entorno ali toda foi alfabetizada por Dona Peixe, né? Um outro grande motivo também para ter bastante gente lá na casa de Souza era uma casa que tinha uma bodega, tinha uma venda, né? Então lá se vendia sal, vassoura, cachaça, né? Querosene, tá? Então era uma casa bastante frequentada, né? Bastante frequentada, por esses dois motivos, sobretudo. Havia uma área reservada para as aulas. Então, Dona Peixe fazia toda manhã, tinha aula, né, era professora, e era nessa mesma localidade que se dava aula. Tinha uma lousa, né? A lousa, na verdade, é um quadro negro. Então, havia isso muito bem arrumado para ter as aulas diariamente lá na casa de Zé de Souza. Né? Zé de Souza tinha uma vitrola
né, daquela que você tinha uma manivela para dar corda para que botasse para tocar. E aí se escutava Luiz Gonzaga, se escutava cantoria de viola. Essa é uma coisa importante. Eu acho que é isso que eu quero também resgatar, sobretudo, a cantoria de viola que a gente escutava na casa de Zé de Souza, né? E aí eu particularmente tive uma oportunidade ímpar, né, de escutar pela primeira vez a canção de Eliseu Ventania, né, Serenata da Montanha, né? Serenata da Montanha eu escutei pela primeira vez juntamente com Delzin e com Mozin, que são, na época, dois rapazes jovens, né? Primos legítimos de Zé de Souza, é, todos nascidos no Baixo do Gila, e foi lá que eu escutei Serenata da Montanha, né, pela primeira vez. Muito bem. Mas o que acontece é que tudo passa, né, como dizia o nosso poeta Sival Ribeiro, né, tudo passa, e tudo passou. E aí, Zé de Souza e Dona Peixe hoje se encontram com o Deus, né? Então, foi convidado para morar lá e isso passou. Muito bem. E como havia cantoria lá, a gente resolveu fazer uma cantoria depois, já depois que foi lançado o filme, no fim e o princípio, depois de 2005, né? E aí foi feita uma cantoria na casa de Zé de Souza. E para você ter uma ideia de como o cantador de viola improvisa e faz coisas assim espetacular, né? Com muita propriedade. E o primeiro cantador disse: hoje aqui no Araçá o dia tem cor de lousa. A morte levou Corinta, depois levou Zé de Souza, que a morte é muito ingrata, leva marido e esposa. E o outro pegou o deixa e disse: eu sei que a morte ousa matar quem a gente quer bem, mas no dia que um doido levar a morte também, aí a morte vai ver o valor que a vida tem. Isso é espetacular, né? Isso é uma coisa muito interessante, dita de improviso, né? E a cantoria tem toda essa tem vários gêneros da cantoria, né? O que eu acabei de falar aqui seria em sextilhas, né? Mas tem o decassílabo, né? Tem outros gêneros, tem o desafio. O desafio é alguma coisa que sempre em cantoria é cobrado, né? E nessa mesma cantoria é entrado um desafio e um poeta disse: o santo que me protege é de ferro, bronze e aço, reza de noite e de dia e nunca sentiu cansaço, se ajoelha e se levanta e não tem dor de espinhaço. E o segundo pegou a viola já e disse: pois o meu é um fracasso, velho fraco e dormioco, rezo uma vez por semana que passando é muito pouco, leva a vida na moleza e eu passando sufoco. Isso é bacana. Então é isso de fato que a gente veio contar para vocês hoje, né? Então é conversa de Mané Ribeiro, mas que vale a pena, é alguma coisa no mínimo extraordinária, feito por poetas repentistas, fazendo de improviso, são artistas espetaculares que nós temos na região, nós temos a cantoria de viola, é uma coisa espetacular que a gente não pode deixar de falar nela. Muito obrigado e até a próxima. A gente agradece a oportunidade, né, de a gente poder, nesse momento aqui, poder conversar com vocês. Muito obrigado. É um prazer.